Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a vocês que nos acompanham nesta manhã, dentro do projeto Ulisses 100 pelos Olhos Brasileiros. Esse projeto é promovido pela Embaixada da Irlanda, e a Unesp está entre as 18 universidades participantes deste projeto. São 18 universidades brasileiras que estão participando de um projeto para a celebração dos 100 anos de publicação de Ulisses, de James Joyce. Realmente um momento muito importante para a literatura mundial. Gostaria de agradecer a professora Maria Tereza Quirino, que que está aqui conosco esta manhã e está colaborando para o projeto também. Ela é do Centro Paula Souza e também joyciana, não é? Com pesquisas e tradução também de Joyce. E gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade dela para estar conosco nesta manhã. Gostaria de agradecer também a todos os que manifestaram interesse pelo projeto e que nos acompanham para que nós possamos apresentar projetos para a embaixada, e depois teremos um projeto vencedor, e esse desenho vai ficar por um ano, né, no mural, em uma das unidades da Unesp. É com muita alegria e com uma grande honra, né, que a Unesp participa desse projeto e que recebe nesta manhã a professora Maria Tereza Quirino. Gostaria de expressar meus agradecimentos também à Areques, em nome da professora Ana Salomão, e também à Embaixada da Irlanda, a Natália Araújo, que tem nos acompanhado, e ela nos relata que o embaixador está acompanhando de perto todo esse trajeto, né, desse projeto, que para ele é extremamente importante. E gostaria de agradecer também a todo o apoio que temos recebido do nosso diretor, professor Júlio César Torres, que tem nos ajudado bastante neste momento de trabalho e desenvolvimento das atividades do projeto. Professora Nilce, é professora que está aqui conosco nesta manhã também, é professora do Departamento de Letras Modernas, da área de literatura inglesa, e a professora Nilce tem trabalhado intensamente nesse projeto, tem preparado todos os flyers que vocês têm visto, tão lindos, com tanto carinho e com tanto capricho. A professora Nilce tem trabalhado conosco de uma forma bastante intensa, e eu gostaria de expressar aqui os meus maiores agradecimentos à professora Nilce e ao trabalho que ela tem desenvolvido conosco nessa trajetória. Gostaria também de dizer da nossa alegria, né, o fato de a Unesp estar participando desse projeto e oferecer essa oportunidade para que os alunos possam expressar aí o seu talento e concorrer ao prêmio, né, de R$2.000 oferecido pela Embaixada da Irlanda, e num concurso cultural extremamente relevante para a nossa área de literatura. Gostaria, então, de passar a palavra à professora Nilce, para que ela possa fazer a apresentação da professora Maria Tereza. Muito obrigada, professora Nilce. Sou eu que agradeço, professora Gisele, muito obrigada por suas palavras. Bom dia a todos. Para mim também é um prazer participar desse concurso e colaborar com ele nesse projeto que é tão importante para os estudos irlandeses, para os estudos joycianos e principalmente para a comemoração dos 100 anos dessa obra tão importante para a literatura inglesa. E é com um prazer ainda maior que eu apresento, então, a minha dileta colega de orientação, colega de tantos anos e, na verdade, amiga também, pessoal, lá da Universidade de São Paulo. Então, quero apresentar para vocês a professora doutora Maria Tereza Quirino, que é professora licenciada em Letras, Inglês e Português, também tradutora, especialista em estudos da tradução pela USP, pela Universidade de São Paulo, e também mestre e doutora em estudos linguísticos e literários em inglês
pela mesma universidade, pela Universidade de São Paulo. A professora Maria Tereza foi também bolsista da James Joyce Summer School de 2010 na University College Dublin e fez doutoramento sanduíche pelo Intercultural Studies Group em Tarragona, na Espanha, nos anos de 2010 e 2011. A professora foi ainda bolsista da International House London em 2012 e atualmente leciona inglês em cursos técnicos do Centro Paula Souza, em Sorocaba, que é a sua cidade. A professora também vem ministrando cursos livres e cursos de extensão em várias ocasiões, em vários lugares, muitos deles até com permanência por anos, né? Como no CITRAT, que é o Centro de Tradução e Terminologia da USP, no Museu da Casa Guilherme de Almeida e no Espaço Mirabilis, todas essas instituições em São Paulo. Então, agora, mais uma vez, com muito prazer, eu apresento para vocês a professora Maria Tereza e a sua palestra, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Professora, então, é todo seu o microfone. Muito obrigada. Muito obrigada. Prazer estar com vocês. Agradeço o convite feito pela Nilce e pela recepção da professora Gisele. É um privilégio estar conversando com vocês aí da Unesp sobre Joyce, que é um tema que eu tenho muito prazer em tratar, em conversar e também explicar, não é? Pelo menos a minha visão da obra, pela qual eu já tenho um contato de mais de 20 anos, né? Mas é sempre um livro tão desafiador que nos surpreende a cada leitura, a cada momento que nós temos oportunidade de abordar. Então, eu tinha programado uma série de slides, de textos para compartilhar com vocês, mas, infelizmente, não tive condições aqui, problemas técnicos. Então, eu gostaria de, pelo menos, explicar, né, alguma das possíveis interpretações, principalmente desse episódio que vocês vão trabalhar, né, com mais profundidade, que é o 10º episódio, e nós falamos em episódio quando tratamos do Ulisses, devido à referência, né, que nós temos dessa obra com a Odisseia do Homero, né? Então, Ulisses está com a estrutura da Odisseia, a não ser no 10º episódio, né? Então, nós podemos falar em 10º capítulo ou 10º episódio, se vocês quiserem, mas saibam que esse episódio em particular não está na Odisseia, né? Então, já nos abre uma nova possibilidade de interpretação do texto, né? Então, eu vou começar explicando para vocês um pouco do contexto em que essa obra foi produzida, do seu autor. Pretendo falar uma meia hora sobre esses aspectos gerais, tanto do James Joyce quanto da obra em si, né? E o restante do tempo, né? Nós vamos abordar rapidamente esse episódio, né? Tudo isso pode parecer muito complexo, mas a obra é complexa, né? Então, essa complexidade até nos atrai como leitores, porque é um desafio imenso ler e compreender o Ulisses, né? Então, eu sempre digo que nós nunca estamos lendo Ulisses, estamos sempre relendo, né? Porque
quando você termina o livro, você não acha que, que fez um bom trabalho, né? Parece que você nunca dá conta dessa obra tão intensa, né? Mas é por isso que ele é um projeto de aprendizado para a vida, né? Nós podemos sempre, em pleno século XXI, abordar essa obra que já faz 100 anos, né? Que já temos 100 anos de publicação, tá? Então, a biografia de Joyce vocês devem conhecer, mas eu gostaria de abordar alguns aspectos, porque tem muito a ver com tudo que o Joyce escreveu, né? A Joyce é um escritor que escreve baseado na sua própria experiência de vida, né? Então, nós temos um cidadão irlandês que nasce em 1882 e morre muito cedo, né? Em 1941, tá? Então, durante esse período, ele só faz isso. Ele só escreve, né? Um menino que entrou muito cedo para estudar com os jesuítas lá em Dublin, né? No colégio Conglows, distante uns 50 quilômetros da cidade, né? Então, ele era interno, né? Até os 12 anos. Depois ele vai para um colégio bem no centro da cidade, né? Que ele não conseguia pagar. Vai estudar, então, no Belvedere, e depois vai para a universidade, né? University College, também bem ali no centro da cidade, tá? Ele graduou-se em italiano e francês, e ele sabia muito bem essas 3 línguas, além do latim, e ele tinha sempre uma grande facilidade para com línguas, né? Ele tinha o que a gente chama hoje de memória fotográfica, tá? Para vocês terem uma ideia, ele lia um livro e no outro dia ele já conseguia falar sobre esse livro, o que estava escrito. Então, ele tinha muita facilidade com literatura, né? Foi isso que ele fez durante toda a sua vida. Para vocês terem mais uma ideia da, da capacidade de leitura do Joyce, ele sabia recitar de cor toda a Divina Comédia, né? Então, os 33, 35 cantos da Divina Comédia, ele decorou em italiano. Era um prodígio, né? Então, ele estudou nesse colégio jesuíta, né? E depois na universidade também dirigida por jesuítas, e o caminho dele estava quase que preparado para ser um jesuíta, o que ele não aceita, né? Porque ele acaba se desapontando com a igreja, né? Quando ele começa a ler os evangelhos, né? A Bíblia. Então, os padres ensinavam a ler aquilo de uma maneira muito literal, né? E ele, como um grande leitor, né? Ele considerava a Bíblia como sendo mitologia, do mesmo jeito que a obra de Homero, tá? Então, numa certa época da sua vida, ele desiste de ser jesuíta, né? E vai trabalhar como jornalista em Dublin,
tentando publicar suas obras, os seus contos, mas ninguém entendia o que ele escrevia, então ele não conseguia muito sucesso nessa carreira como crítico literário, né, nos jornais. E assim ele não conseguia publicar seus textos, seus poemas, ele pensou em ser poeta, ele tinha uma voz belíssima, uma voz de tenor, então ele foi convidado também a seguir essa carreira como cantor lírico, né? Ele adorava óperas, ele sabia de cor, ele podia cantar as óperas de que ele gostava, mas quando ele saiu da universidade, ele foi, então, tentar estudar medicina em Paris, isso em 1902. Não conseguiu se sustentar lá, né? E a família já estava com muitas dificuldades, o pai tinha falido. Então, esse ano que ele passa na França não foi muito proveitoso. E a mãe, então, fica doente, ela tem câncer, né? E chama o filho. O pai o chama para que ele pudesse se despedir da mãe, né? E ele chega, então, de volta em 1903, em Dublin, e vê a mãe morrendo, né? E a mãe era muito católica e pede para que ele se ajoelhe e encomende o seu corpo, né? E ele se nega, porque ele já não tinha mais nenhuma crença, né? Numa vida após a morte. Então, isso foi uma culpa que ele carregou, né? Por não atender a esse pedido da mãe, que estava morrendo. A mãe morre e ele está lá em 1904 morando numa torre militar, né, que era resquício da invasão de Napoleão, né, e então essas torres foram construídas na Baía de Dublin para proteção. E elas estavam vagas, e ele não morava mais na casa dele, ele morava nessa torre, né? Que são várias que tem lá na Baía de Dublin, e ele morava nessa torre Martello, que é o nome, né? Morava com outro irlandês, o Bogart, e com um inglês, né, que estava estudando a cultura irlandesa. Toda essa experiência ele vai colocar no Ulisses, né? O Ulisses começa exatamente nessa torre. Então, Ulisses, para que vocês tenham uma ideia, é um livro que o Joyce escolheu escrever dessa forma para ser um livro real e não como a Bíblia. Ele queria escrever uma Bíblia da história de Dublin, mas uma história que fosse real, que pudesse ser conferida, e não como a história da Bíblia, do Velho Testamento e de Jesus, né? Porque você vai ler o Novo Testamento e você tem várias versões das palavras de Cristo. Então, ele acha que aquilo não é suficiente para que você acredite, tá? Então, ele lê a Bíblia e toda essa literatura clássica como mitologia, né? Que é uma grande obra de referência, mas não motivo para a crença, né? Numa vida eterna ou em alguma outra concepção metafísica da vida, né? Que era isso que os padres católicos tentavam forçar o povo a acreditar, né? Então, imagine
um estudante jesuíta com essas ideias, né? Então ele sempre foi muito rejeitado pela igreja, né? Por esse aspecto de negar a fé, tá? Mas nesse mesmo ano acontece uma mudança muito importante na vida do Joyce, né? Que ele conhece a sua futura esposa, a Nora Barnard. Então, no dia 16 de junho de 1904, ele está já sem saber o que fazer, né? Ele não sabe se volta para casa, não tem dinheiro para voltar para a Europa, não tem como se fixar em Dublin, porque já está uma grande, uma grande discussão sobre a rebelião, né, dos nacionalistas. Então, o Joyce está muito pressionado, porque os nacionalistas, que eram contrários ao domínio da Inglaterra, estavam tentando fazer com que ele passasse para o lado deles, que negasse, né, toda essa cultura europeia, né, via ver império inglês, e voltasse a falar o irlandês, né, numa clara rebeldia contra essa pressão dos ingleses, né? E o Joyce também não queria ser contrário ao Império Britânico, né? Ele achava que a Irlanda tinha que se progredir como um país europeu realmente, né? E não voltar para trás, né? Que a guerra era impensável, né? Então era um homem muito pacifista e ele não acredita na luta armada para libertar a Irlanda do domínio inglês, né? Da coroa inglesa. Então, nós temos esse jovem que conhece, então, a Nora Barnacle, e esse conhecimento muda a sua vida porque ele resolve abandonar a Irlanda com essa moça, né? Que vai lhe dar uma experiência de vida que ele não tinha até então, né? De ser amado realmente por alguém, de ter um compromisso com uma família, né? Então, ele se aventura na Europa. E é lá que ele vai, então, escrever Ulisses. Passa um tempo em Trieste, na época era uma possessão austríaca, né? E depois italiana, e durante a guerra ele se muda para Zurique, e é ali que ele vai escrever a maior parte dos episódios do Ulisses, né? Depois ele vai para a França, porque ele já começa a ser aceito, né? O Ezra Pound o apresenta aos franceses, né? E ele consegue publicar os seus primeiros textos, né? Principalmente o Retrato do Artista quando Jovem, que é muito bem aceito na Europa, e ele consegue também o auxílio da Harriet Weaver, que é uma inglesa muito rica e que se dispõe a patrocinar toda a carreira do Joyce, né? Então ele se livra, né, da sua profissão de professor, de crítico literário e passa a se dedicar totalmente à sua obra, né?
Então, tudo isso nós podemos encontrar nas obras do Joyce, né? Essa passagem que ele teve, né, da infância até a juventude, nos contos de Dublinenses, que é a primeira obra que ele publicou, em que ele dá 15 maneiras de você se dar mal na vida, né? Então, os contos de Dublinenses tratam dessa paralisia do povo dublinense, né? Essa mentalidade de muito apegado à igreja e de luta nacionalista, né? Então ele mostra quais são os efeitos dessa cultura, tá? Nos contos de Dublinenses. Então todas as 15 maneiras de você não conseguir sair desse inferno que é a vida nessa cidade, né? Então, ao falar de inferno, eu já estou colocando o Joyce como um grande admirador e imitador, eu poderia dizer, das obras do Dante, tá? Então, o senso comum é que o Joyce só copiou o Homero, mas isso não é a verdade, né? Quando você lê os textos, você vai ver que ele vai sempre tentar imitar o Dante, né? Porque o Dante ele escreveu 600 anos antes do Joyce, né? O Dante era um cristão e mas ele coloca o Dante sempre a sua obra em 4 níveis, né? Então 4 níveis de leitura, que é o pessoal, o histórico, o alegórico e também o nível mitológico. Então, o Joyce, mesmo a partir de Dublinenses, ele vai tentar produzir uma obra desse tipo, em que você pode ler no seu contexto não só a história do personagem, mas também da história que está por trás, né? A história política, né? Todas as ideias, toda a ideologia que funciona como pano de fundo nas histórias de Dublinenses, né? Também o nível alegórico, né? Do que é que pode representar esses personagens, né? De uma maneira mais abrangente, e não só no contexto de Dublin, né? Da cultura irlandesa, e, além disso, no contexto mitológico, né? Ele está sempre trazendo essa mitologia para ser vivida por pessoas comuns, como nós, né? Desde Dublinenses. Então, Dublinenses tem essa característica, né, de mostrar a vida em Dublin, e depois o retrato do artista quando jovem já é um contraponto, porque ele vai mostrar como é que você sai dessa opressão, desse modelo de vida paralisada, né, pela opressão do colonizador e também da igreja. Né? Como é que você pode se livrar? E isso ele faz no personagem Stephen Dedalus, em Um Retrato do Artista Quando Jovem, desde a infância. E o Stephen Dedalus é um personagem alter ego do próprio Joyce. Então, ao ler O Retrato do Artista Quando Jovem, você vai seguir tudo que o próprio Joyce viveu, né? Desde os 6 anos, quando ele vai para o colégio
interno, né, em Congos. E ele cita esse próprio colégio, né, o padre com que o próprio Joyce estudou, que é o padre Comey, desse 10º episódio, é personagem do Retrato do Artista Quando Jovem, mas que o Joyce coloca como interagindo com o seu personagem, que é o Stephen Dedalus, né? Então, essa mistura, né, da realidade com o personagem é uma das grandes mudanças na literatura do Joyce, né? E ele teve muitos problemas com isso, porque as editoras não conseguiam, não queriam publicar um livro em que você mostra pessoas de verdade, né, que ainda eram vivas, e estabelecimentos comerciais, né? Então, é você realmente entrar na realidade. E as editoras temiam muito os processos, né? Tem gente que não gostava, né? Então, o Joyce utiliza, ele faz uso mesmo, né, dessas pessoas que são vivas sem pedir permissão. Então, ele simplesmente coloca lá as pessoas, mas sem nenhum julgamento, né? Essa é a diferença da obra do Dante. Enquanto o Dante, na Divina Comédia, ele vai colocando todas as pessoas que ele acha, né, que são inimigos no inferno, né? E ele tece comentários críticos a essas pessoas, né, que também existiam na época do Dante. O Joyce não, ele não faz julgamento nenhum, ele apenas observa essa realidade como ela é. Quem é que faz o julgamento? É o leitor. É por isso que a leitura do Joyce é tão difícil, porque ele não explica nada, tá? Ele apenas mostra aquilo que está acontecendo, é como se fosse uma peça de teatro em que você está assistindo toda essa ação do conto ou do romance. Então, está sendo apresentado ali na sua frente e você não tem como perguntar por que aquele personagem age daquele jeito ou não. O narrador do Joyce é estritamente impessoal, né? Mas ele adquire a personagem, os pensamentos do próprio personagem que está sendo narrado. Então, isso torna a leitura dos textos do Joyce muito, muito difícil, porque há uma confusão entre narrador, entre personagem, entre pessoas que são apresentadas e você nunca ouviu falar, não é? Então, é um desafio, não dá para ler qualquer obra do Joyce sem um estudo paralelo. Tá? Se você não é dublinense, se você não conhece a história da Irlanda, se você nunca leu nada sobre o Joyce, é uma literatura bastante difícil, né? Então, é um autor que exige muito para a pessoa que está abordando pela primeira vez essa obra, né? Porque, além de colocar essas pessoas, ele também faz uma intertextualidade com toda a literatura ocidental, né? Então, se você não tem nenhum traquejo com as obras clássicas, ou pelo menos os principais autores do século XIX, né, que é a grande referência do Joyce também, se você não leu Shakespeare, se você não teve nenhum contato com Dickens, com esses grandes autores do século XIX, Henry James,
e no teatro com Ibsen, é um outro grande modelo para Joyce, as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Exige mais pesquisa, uma leitura mais de estudo mesmo, né? E não uma leitura de prazer, né? Por isso que muitos leitores dizem que Joyce é muito chato, e é mesmo, porque ele muda essa questão dessas obras, né, lineares. Ulisses tem exatamente esse modelo inovador, né? É como se nós estivéssemos assistindo a uma peça de teatro, você como leitor, ou se você estivesse vendo a filmagem de algum ambiente, tá? Então, nós temos sempre essa impressão de que temos uma câmera focalizando, ora um personagem, ora um local, os detalhes. Então, Ulisses é muito, muito inovador, porque essa é a técnica cinematográfica do Joyce, né? Ele gostava muito de cinema, né? Ele volta para Dublin em 1912 para abrir um cinema. O primeiro cinema de Dublin foi aberto por Joyce, né? Mas o empreendimento não deu certo, né? Mas ele tinha essa ideia de fazer com que a literatura chegasse próximo a uma projeção cinematográfica, né? Principalmente nesse episódio número 10, nós temos a nítida impressão que estamos aqui com uma câmera, né, que ora focaliza um personagem num lugar da cidade e, de repente, no próximo parágrafo, ele já vai para outro lugar, né? Isso sem avisar. Então, o leitor fica muito perdido. Então, uma boa maneira de você estudar o Joyce é ter um mapa da cidade, né? Se você nunca teve a oportunidade de ir para a cidade, visitar a Irlanda e Dublin, é muito bom você contar com um mapa. E a experiência que eu tenho hoje em dia é de usar o Google Maps, né? Porque além de você poder aproximar ou ter uma visão mais global da cidade, você pode também verificar os locais, né, as fotos dos locais. Tá? Então, experimentem ler Ulisses com o Google Maps. É uma experiência incrível, né? Porque você está fazendo os mesmos passos dos personagens do Joyce. Então, é isso. Ulisses é um romance que tem a estrutura da Odisseia, mas não adianta você ler a Odisseia, decorar, porque não existe nenhum personagem chamado Ulisses, nem Odisseu na obra, né? O Ulisses, na verdade, é um projeto do Joyce de mostrar como é que você amadurece, né? Então, nós pegamos o personagem Steven, no ponto em que o deixamos no retrato do artista quando jovem, para ver o que acontece com ele depois que ele volta para Dublin para dar uma assistência à mãe, né, que está morrendo. Então, assim como Joyce, ele volta para Dublin e está ali sem saber o que fazer da vida, morando naquela
aquela torre com um amigo irlandês, que é favorável mais aos britânicos, e com um inglês. Esse Bogart, que era o amigo do Joyce, no Ulisses é retratado como Buck Mulligan, né? Sujeito bastante sarcástico, muito grosseiro, e com o Haynes, que é o inglês que vem querer aprender a cultura, né? Então ele está entre esses dois mundos, né? O mundo da religião e o mundo da política de colonialismo britânico, né? Essa é a grande dificuldade do Stephen, né? Porque o que ele vai fazer? Vai se unir aos nacionalistas? Vai tomar o partido dos ingleses, né? Da burguesia inglesa, que prometia uma vida melhor, não é? Caso eles não se rebelassem. E ele também não sabe se ele vai casar, se ele vai conseguir encontrar alguém, né? Ele já frequentava prostitutas, mas não tinha ninguém especial. E ele estava trabalhando como professor num condado ali muito próximo de onde ele morava, né? No sul de Dublin. E o Ulisses é a trajetória desse rapaz que quer amadurecer, né? Encontrar um caminho para o seu futuro, né? E esse futuro Joyce vai nos mostrar apenas no episódio 4, né? No quarto episódio, quando temos o Bloom. Então, o Bloom é um personagem encantador, é nele que Joyce escolhe uma figura que é um judeu, né? E não existia muitos judeus na Irlanda, né? Joyce mesmo não conhecia muito esses descendentes que moravam em Dublin. Então ele coloca nesse homem já maduro, que já tem 32 anos, que já é casado, que já tem uma profissão, que vive uma vida burguesa, né? Que ele sofre muito preconceito dos outros dublinenses que suspeitam muito desse judeu, embora ele tenha nascido na Irlanda, né? Ele não é descendente, né? Dos irlandeses, nem dos ingleses. Quer dizer, é uma figura totalmente atípica naquela sociedade. Tá? Então, Joyce escolhe nesse judeu a figura de um homem comum, um pacifista, avesso a qualquer tipo de violência, né? Para representar alegoricamente o Odisseu do Homero. Qual a diferença? Não há violência, né? Então, ele é um anti-herói, porque ele vai o dia inteiro, nesse dia 16, caminhar pela cidade, apenas observando, pensando. Então, o Bloom é um sujeito bastante prático, objetivo, né? Tudo ele vê o uso, para que ele vai usar certas frases para poder
ganhar mais anúncios no jornal que ele trabalha, né? Então, ele é o contraponto do Stephen, que é muito idealista, né? Ele acha que ele tem que conhecer tudo da vida para depois colocar em prática. O Bloom é o contrário. Ele adora ciência, né? Ele é uma mente científica, ele conhece de tudo um pouco, tudo meio assim, sem muita precisão, né? Os conceitos que ele coloca, às vezes não tem nada a ver com a realidade, mas ele é uma pessoa que está interessada em aprender, né? Então, essa mente lógica, mais afeita às máquinas, à vida numa cidade industrializada, é totalmente oposto da vida do Steven, né? Que a cabeça do Steven é só literatura, é só filosofia. Então, nós temos lá conceitos nietzschianos, né? Joyce era um grande apreciador das ideias do Nietzsche, contemporâneo dele, né? E do Freud. Então, tudo isso passa pela cabeça do Steven. O Steven é um conhecedor do Shakespeare, né? Principalmente do Hamlet. Então, o capítulo 9 anterior é todo um capítulo shakespeariano, né? Que se passa na biblioteca lá de Dublin e ele discute de uma maneira que os outros ficam extasiados, porque ele conhece absolutamente tudo das obras do Shakespeare, mas ele não tem muito apoio dos outros irlandeses, né, que o querem para o seu projeto nacionalista, né, de luta contra essa intromissão da cultura inglesa, né? Quer dizer, o Stephen é um cara muito problemático, né? Ele sente muita culpa, né? Culpa por não ter atendido a mãe, culpa por não poder ajudar a família, e ele não quer tomar conta das irmãs, ele não quer ser como o pai dele, né? Que era um bêbado, ele não tinha dinheiro para nada. Mas ele não quer pegar esse compromisso, ele quer fugir de tudo isso. Tá? Então, o tempo todo ele passa em busca de algumas respostas. É claro que o Bloom, para quem já leu a obra, não é a resposta. Né? Tanto é que, aqui um spoiler, eles não ficam juntos no final. Né? Não tem essa questão do encontro entre um pai e um filho espiritual, mas nós vamos ver que não é esse o desejo do Steve. Né? Ele não quer ficar preso a nada, ele quer liberdade. Tá? Já o Bloom não tem nenhuma dessas questões. Né? Ele está contente com o que ele tem, ele passa o tempo todo pensando que a mulher pode estar traindo, né? E essa peregrinação do Bloom pela cidade é uma maneira também de ele esquecer um pouco, né, da mulher. Mas ele, na verdade, gosta dessa vida, ele gosta de estar casado com essa mulher tão diferente das outras mulheres da cidade, né? A Molly Bloom é uma mulher muito liberada, ela é uma personagem que semelha muito a Nora Barnacle, a mulher do Joyce, né? Então,
Bloom é uma pessoa que quer aproveitar a vida que ele tem, né? É um cidadão, né, dublinense, e que, ao final do livro, nós aprendemos a gostar e internalizamos esse modo de ser do Bloom, que nos faz sentir que ele é um grande amigo, né, que nós temos, porque ele tem reações que qualquer um de nós poderia ter, né? Ele é muito humano, ele alimenta os animais, ele coopera com a ajuda para o filho do amigo que morreu, está sempre tentando ajudar os outros, né? Pensa na amiga que está tendo um filho, né? No episódio 14, nós temos o nascimento da senhora Purefoy. Então, ele está sempre pensando na dificuldade das mulheres, né? Ele nunca culpa a Molly por essa traição, né? Porque ele, na verdade, ele reconhece que ele é parte do problema, né? Ele se acha também responsável pelas atitudes da mulher, né? Eles estão já há mais de 10 anos sem relações sexuais, e a Molly é uma moça fogosa, né, que é uma cantora lírica, que vive nesse meio artístico. Então, ele tem uma compreensão tão especial para com todos, né, que nos envolve. E depois da experiência de ler Ulisses, é muito difícil você não sair caminhar na sua própria Dublin, né, na sua própria cidade, aqui em Sorocaba, onde eu moro, ou vocês aí em São José. Experimentem ter essa experiência de ler Ulisses e fazer mais ou menos um trajeto, e vocês vão ver que nossa vida mudou. Então, a leitura do Ulisses é uma leitura perigosa, porque você muda a sua visão das coisas, né? É por isso que ele nos afeta tanto como nenhuma outra obra da literatura, né? Embora ele não seja um livro de autoajuda. Então, não esperem respostas, porque Ulisses, o Joyce dizia, né, que o nome era Ulysses em inglês. E essa palavra Ulysses tem muito som de S's, né? Um som semelhante a useless, né? O que é useless em inglês? Inútil, tá? Então, para que serve Ulisses? Como toda grande obra literária, não serve para nada, tá? Então, aqueles que desejam achar alguma solução para algum problema na nossa sociedade, talvez não encontre em Ulisses, né? Não do jeito que nós pretendemos, né? Com os nossos governantes, com as nossas análises psicológicas, né, psicanalíticas, o nosso enriquecimento financeiro, nada disso é respondido no Ulisses. O que é que nós temos? Um retrato de como funciona uma cidade moderna, né? Uma cidade em que você pode conviver com vários cidadãos que passam pela sua mesma experiência, tá? Então, é esse o objetivo do episódio Wandering Rocks, né? Que eu gosto mais da tradução de rochas movediças, tá? Porque esse episódio é um panorama
de toda a Dublin, né? Então, são os dublinenses no seu dia a dia, conversando com seus conhecidos, mas através dessas conversas e desse caminhar, nós vamos conhecendo um pouco da situação desesperadora desses dublinenses, né? Sem dinheiro, atolados em dívidas, sem chance de sair daquela condição de povo colonizado, né? E até precisando do auxílio para poder sobreviver. Então, eu sugiro que vocês que vão ler esse episódio, se tiverem oportunidade, assistam a minissérie, uma série, né, da Netflix que se chama Rebellion, que em português foi traduzido como O Levante de Páscoa. Então, vocês sabem que esse episódio, os dublinenses nacionalistas tentam impor essa separação da Irlanda, do governo inglês, à força, né? Então, em 1916, a cidade é praticamente arrasada, né? Destruída pela guerrilha, né? E essa minissérie aí tem 2 temporadas, mostra bem o que é que viviam esses dublinenses nessa situação, né? E nós vamos compreender melhor esse episódio 10, porque tudo isso está no contexto das falas desses personagens, né? São 19 sessões ou fragmentos em que você vai podendo observar todas essas dificuldades e essas lutas, né, com essa situação de opressão, né? O episódio começa com o padre Comey, que simboliza, né, uma alegoria do poder da igreja, e termina no 19º fragmento, ou sessão, com a caminhada do vice-rei, né, que vai lá do Parque Fênix até a parte leste lá de Dublin. Então, esse vice-rei é um lord, o Lord Dudley, que vai inaugurar um bazar para ajudar um hospital. E é interessante que o padre Comey também sai lá da parte norte, né? Também vai para a parte leste da cidade de Dublin, uma missão de ajuda também ao filho do Padre Dignan, que acabara de ser enterrado, né? Então, vejam, esse assistencialismo está presente em todo o Ulisses, né? Mas é um assistencialismo que os irlandeses não querem ter de precisar, né? Porque é feito como uma maneira de oprimir ainda mais, né? Não de libertar. Então, para manter o controle, tem toda essa exibição, né? Dessas cavalgadas, né? E o que seria, então, a correspondência? Eu vou falar mais uns 10 minutos, pode ser, professora Gisele? À vontade, professora Maria Tereza, à vontade. Então, mais uns 10 minutos eu já
espero conseguir dar conta desse episódio, né? Então, nós estamos vendo que, eu falei no início, que ele não tem relação com a Odisseia. Por quê? Porque o episódio Scylla e Caríbde, que foi o anterior, já nos mostra o episódio da passagem do Ulisses pelas essas duas barreiras, né, para ele voltar para Ítaca, tá? E no Ulisses o Joyce transfere para a cabeça do Stephen, né, que ele tem que convencer aqueles acadêmicos, aqueles jornalistas que estão ali na biblioteca debatendo sobre literatura. Então, o Stephen é uma espécie não de Ulisses, né? Porque Ulisses é o Bloom. Então, nós podemos já fazer um paralelo, não com o mito da Odisseia, mas com o mito de Jasão e os Argonautas, tá? Então, nós saímos da Odisseia ao entrarmos no episódio 10º, porque nós saímos também da Odisseia. Vamos para outro mito. É o Jasão que vai ter que vencer essas Wandering Rocks, né? Essas pedras, essas rochas, são o empecilho para a volta de Jasão, tá? E se vocês não leram ainda, assistam a uma produção cinematográfica de 1963. Também está disponível na Netflix, quem tiver a oportunidade, assistir a Jasão e os Argonautas. E aí vocês vão ver mais semelhanças com esse episódio 10º aí do Ulisses, tá? Então, é esse Jasão, um jovem impetuoso, que tem que vencer as rochas movediças, né? Ele passa por um caminho que está fora do trajeto da Odisseia, né? Fora do trajeto do Odisseu. Segundo os comentadores desse episódio, esse episódio seria representado na Turquia, né? Ali em Istambul, e essas rochas estão ali ladeando o Estreito de Bósforo, né? Então, é um caminho que divide a Ásia e a Europa, né? Então, observem lá no mapa da Turquia o Estreito de Bósforo. Então, na alegoria do Ulisses, os dois lados desse estreito correspondem, em Dublin, ao rio Liffey, tá? E na mitologia dos Jasão e os Argonautas, nós temos ali a Ásia e a Europa, né? E no Ulisses significa a igreja, né? O padre, que é um dos lados, uma das margens, e a outra margem seria o Estado, né? A coroa inglesa, na figura do vice-rei, tá? Então, todo esse trajeto do episódio, né, desses fragmentos, se dá passando por essas rochas, né, que ladeiam o rio Liffey. E quem seriam as rochas, né? Essas rochas movediças? Porque na lenda do Jasão,
essas rochas, elas mudam de lugar, elas ficam caindo, né? Enquanto ele vai tentar passar por esse estreito, né? E só ele conseguiu fazer esse trajeto. Na Odisseia, nós temos essa informação de que o Odisseu não poderia passar por esse caminho, porque só Jasão é que tinha conseguido passar, tá? Que essas rochas, vocês vão ver no filme, elas caem, né, e impedem a passagem, tá? E no Ulisses, os comentadores associam aos próprios dublinenses, são os nossos rochedos errantes, né? São as pessoas, os grupos de dublinenses que nos impedem de seguir a caminhada tanto do Stephen quanto do Bloom nessa trajetória do Ulisses, né? Porque todo o Ulisses é a caminhada, né, do Stephen, do sul para o centro da cidade até o norte, quando ele se encontra ele vai na casa do Bloom, né? E a trajetória do Bloom, que é do norte para o sul, passando, então, pelo meio, tá? Então, nós estamos bem no centro da cidade de Dublin e vários lugares ali mencionados nesse episódio são reais e foram palco desse levante de Páscoa, né? Dessa rebelião que quase destruiu a cidade, tá? Então, vejam que o Joyce estava escrevendo Ulisses justamente nessa época. Então, em 1904, quando se passa o Ulisses, as coisas não estavam tão ruins, ainda você poderia caminhar, né, pela cidade de uma maneira mais livre. Na época de 1916, quando Joyce estava escrevendo, era impossível. Vocês já assistirem a série vão ver como é que era a situação dessa cidade, né? Era uma guerrilha, tá? Irlandês contra os ingleses e depois irlandês contra irlandês, né? Vira uma guerra civil. Até 1922, quando a Irlanda consegue ser o Estado livre, né? Embora não separado totalmente da Inglaterra, porque ela começou a fazer parte da Commonwealth, né, da comunidade britânica, mas até então os irlandeses estavam muito decepcionados com o Parnell, né, que é o herói irlandês e que não tinha conseguido esse Estado livre do Levante de Páscoa, né? O que ele conseguiu foi apenas o Home Rule, com uma certa autonomia em que um lord inglês era designado para governar a Irlanda, né? Então, é exatamente esse momento em que nós temos esse episódio do Ulisses, né? Mostrando esse histórico de luta e rebelião na Irlanda. Em termos de literatura, né, de texto literário, o que nós podemos depreender desse conceito de rocha, né? O que são essas rochas? São as interpolações que nós percebemos durante a leitura dos fragmentos, né? Então, nós temos um narrador que vai comentando por onde os dublinenses estão passando,
Mas num outro parágrafo, a cena já muda para outro espaço da cidade. Então, essas são as rochas do leitor, né? O que está acontecendo aqui? Estava falando do Padre Come, agora vai falar do, do professor de dança. O que tem a ver? Você se perde ali. E isso é proposital, né? Porque o Joyce quer realmente mostrar a vida como ela é, no nosso dia a dia, cheio de acasos. Hoje mesmo, eu estava tudo preparado para mostrar aqui os meus slides de PowerPoint, que seriam muito mais didáticos, né, para falar desse assunto, mas não deu certo. Então, a nossa vida é cheia dessas rochas, né, cheia dessas pedras. Então, é um episódio fascinante, justamente porque nós ficamos perdidos, né? E temos que nos acostumar, porque esse é o método do Joyce. As rochas também poderiam representar o discurso indireto livre do narrador, né? Que, a certo momento da narrativa, ele quase que toma a palavra do personagem que ele está mostrando a narrativa, né, que gira em torno desse personagem, e, de repente, você vê que nós temos o pensamento da própria personagem na fala do narrador, né? Isso é chamado pelos estudiosos da obra do Joyce da figura do arranjador, né, que vai deslocando a narrativa, tanto ora para o personagem, ora para a figura do narrador, né? Então, ele assume essa personalidade do narrador, e aí você não sabe se é a narração, se é o que está acontecendo. E, além disso, nós temos o fluxo de consciência, que é o monólogo interior do personagem, né? Quer dizer, ele está fazendo alguma coisa, que nós já sabemos, mas no pensamento que nos é mostrado pelo texto, ele está pensando coisas diferentes, né? Então, a gente fica bem surpresa, né? Puxa, que cara sacana, né? O Bloom tem muito disso, né? Ele está lá observando alguma coisa e pensando em outra coisa, né? E é assim mesmo que a gente também vive, né? Nós conversamos e estamos pensando em outras coisas, né? Então, Ulisses, pessoal, é uma experiência, tá? Não é um livro que você possa dizer, dei conta da tarefa, já conheço Ulisses. Não é. É sempre você tem que revisitar o texto para compreender mais, né? Então, é um exercício também de paciência, não podemos querer aprender tudo de uma vez, né? Temos que nos portar de uma maneira humilde, porque o livro tem sentido, tá? O Joyce fez esse episódio com um mapa e com um cronômetro, né? Para dar certo todas essas interpolações. Quer dizer, se você quiser andar pela cidade de Dublin, fazendo esse mesmo trajeto, você vai levar o mesmo tempo que está marcado ali, né? O episódio dura mais ou menos 1 hora, às 3 da tarde, e então é uma experiência de vida, tá? Bom, eu pensei em falar até esse momento, e eu gostaria de terminar essa minha fala colocando um trechinho do Ulisses para vocês ouvirem em inglês, para que vocês tenham contato com essa questão do Ulisses ser muito um livro oral, tá?
Então, a melhor maneira de você estudar, ler Ulisses é lendo em voz alta, principalmente se você puder fazer esse estudo em grupos, né? Tentando verificar como há mudança de narrador e personagens, e aí nós vamos ter uma ideia, mais ou menos, do que é Ulisses. E também, se vocês gostarem, começar a ouvir ópera, porque Ulisses está recheado de óperas, né? A citação de várias óperas. E aí, se você tem o cuidado de conhecer um pouco a melodia dessas óperas, Ulisses se torna uma experiência auditiva mais do que visual. Tá? Então, ele é um livro de imagens, e eu acho que vocês não terão muitas dificuldades em colocar isso em imagens, em figuras, mas o grande diferencial do Ulisses é realmente essa questão do som, né? O Joyce escreveu toda a sua obra com muitos problemas de visão, né? Finnegan's Wake ele escreveu praticamente cego. Então, o som, esse jogo das imagens que as palavras, quando juntas, proporcionam, né? É o grande diferencial artístico da obra do Joyce, né? Então, o Joyce explora muito o aspecto visual, mas também o sonoro do signo linguístico, né? Então, nós temos essas imagens sonoras, essas imagens acústicas muito preponderantes em todo o Ulisses, né? Às vezes a gente fica tão preocupada com o sentido que perdemos a noção de como há um tratamento artístico com a palavra falada em Ulisses. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar que vocês possam fazer perguntas se quiserem, mas antes disso eu vou passar um trechinho do início do episódio 10, né, de Wandering Rocks, para que vocês sintam essa pronúncia britânica não, irlandesa do inglês, né? Aliás, o inglês do Joyce é o chamado inglês ibérnico, que eu vou tentar aqui passar para vocês. Então, muito obrigado. Com vocês, o nosso Joyce. The Superior, the Very Reverend John Conmee, S.J., reset his smooth watch in his interior pocket as he came down the presbytery steps. 5 to 3. Just nice time to walk to Artane. What was that boy's name again? Dignam, yes. Very Dignam had used the mess. Brother Swan was the person to see. Mr. Cunningham's letter, yes, oblige him if possible. Good, practical Catholic, useful at mission time. A one-legged sailor, swinging himself onward by lazy jerks of his crutches, growled some notes. He jerked short before the convent of the Sisters of Charity and held out a peaked cap for alms towards the Very Reverend John Conmee, S.J. Father Conmee blessed him in the sun.
for his purse held, he knew, 1 silver crown. Father Conmee crossed to Mountjoy Square. He thought, but not for long, of soldiers and sailors whose legs had been shot off by cannonballs, ending their days in some pauper ward, and of Cardinal Wolsey's words, "If I had served my God as I had served my king, he would not have abandoned me in my old days." He walked by the tree shade of sunny winking leaves, and towards him came the wife of Mr. David Sheehy, MP. "Very well indeed, father. And you, father?" Father Conmee was wonderfully well indeed. He would go to Buxton probably for the waters. And her boys, were they getting on well at Belvedere? Was that so? Father Conmee was very glad indeed to hear that. And Mr. Sheehy himself, still in London, the house was still sitting, to be sure it was. Beautiful weather it was, delightful indeed. Yes, it was very probable that Father Bernard Vaughan would come again to preach. Oh yes, a very great success. A wonderful man, really. Father Conmee was very glad to see the wife of Mr. David Sheehy, MP, looking so well, and he begged to be remembered to Mr. David Sheehy, MP. Yes, he would certainly call. "Good afternoon, Mrs. Sheehy." Father Conmee doffed his silk hat as he took leave, at the jet beads of her mantilla ink-shining in the sun, and smiled yet again in going. He had cleaned his teeth, he knew, with arecanut paste. Father Conmee walked, and walking smiled, for he thought on Father Bernard Vaughan's droll eyes and cockney voice. "Pilot, why don't you hold back that howling mob?" A zealous man, however, really he was, and really did great good in his way. Beyond a doubt, he loved Ireland, he said, and he loved the Irish. Of good family, too, would one think it? Welsh, were they not? Oh, lest he forget that letter to Father Provincial. Father Conmee stopped 3 little schoolboys at the corner of Mountjoy Square. Yes, they were from Belvedere, the little house. Aha! And were they good boys at school? Oh, that was very good now. And what was his name? Jack Soane. And his name? Ger Gallagher. And the other little man? His name was Brunny Lynam. Oh, that was a very nice name to have. Father Conmee gave a letter from his breast to Master Brunny Lynam, and pointed to the red pillar box at the corner of Fitzgibbon Street. "But mind you don't post yourself into the box, little man," he said. The boys six-eyed Father Conmee and laughed. "Oh, sir." "Well, let me see if you can post a letter," Father Conmee said. Master Brunny Lynam ran across the road and put Father Conmee's letter to Father Provincial into the mouth of the bright red letterbox. Father Conmee smiled and nodded and smiled and walked along Mountjoy Square East. Mr. Dennis J. McGinney, Professor of Dancing, etc., in silk hat, slate frock coat with silk facings, white kerchief tie, tight lavender trousers, canary gloves, and pointed patent boots, walking with grave deportment, most respectfully took the curbstone as he passed Lady Maxwell at the corner of Bingham's Court. Was that not Mrs. McGuinness? Mrs. McGuinness, stately, silver-haired, bowed to Father Conmee from the farther footpath along which she sailed, and Father Conmee smiled and saluted. How did she do? A fine carriage she had, like Mary Queen of Scots or something, and to think that she was a pawnbroker. Well now, such a, what should he say, such a queenly mien. Father Conmee walked down Great Charles Street and... Então é isso, pessoal. Thank you very much. Cheers. Muito obrigada, professora Maria Tereza. Olha, eu não tenho como agradecer, é especial realmente. Nós estamos fazendo esse ciclo de palestras, e a sua segunda palestra, nós tivemos o professor Gentil, dia 1º, e é tão interessante, porque nós estamos vendo como você disse, né? É uma experiência, né? Então, por isso que nós temos de ter várias pessoas conversando e falando com os alunos sobre Ulisses, porque são várias experiências, não é? São experiências espetaculares, né? O que esse livro pode nos trazer, né? Quando você falava a respeito, né, de colocar personagens históricas, né, com ficção, né, com fictícios, eu vejo no autor que eu estudo, por exemplo, Dom DeLillo, que coloca Hoover, né, com outra. Então, eles trazem essas personagens históricas, né, e você vê, o Dom DeLillo é um autor pós-moderno, né, um autor agora.
Então, Joyce já lá, não é, nos trazia todo esse desafio que é você, por exemplo, tá lendo uma coisa, e essa coisa cinematográfica, né? E também você tá lendo uma parte, aí de repente aparece outra, aí vem, aí outra. Então, é um constante desafio, né? E como você disse, né, nós temos de sempre revisitar o livro. Eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de conversar conosco. Você disse que tem mais de 20 anos de experiência, né, com o trabalho com Joyce, né, com traduções também. Então, a quem nos acompanha hoje né, pode ver essa sua perspectiva é importantíssima, né, em relação ao livro e ao capítulo que está designado para a Unesp, né, Rochedos Errantes, que você prefere rochas movediças, né, a tradução. Eu acho que é um momento muito especial para todos nós. Eu gostaria de agradecer muito. Você veja o quanto hoje, não é? Vocês podem observar o quanto a professora Maria Tereza apontou, não é, de questões históricas, não é? E de como e também mitológicas, tudo isso, mas quanto a forma de escrever, como Joyce escrevia, e que nós temos de estar abertos, né, para essa forma, não é? E todo esse contexto. Quando você fala, usem o Google Maps, né, para você poder caminhar por Dublin, né? Então, acho que toda essa experiência é extraordinária e tem sido realmente esplendoroso. Eu falei esplendoroso na palestra do professor Gentil, volto aqui também a agradecer a professora Maria Tereza por estar disponível hoje para conversar conosco, tirar do seu tempo para nos dar essa palestra espetacular a respeito de Ulisses, né? Eu queria agradecer aqui, estou vendo os comentários, não é? Do Geobar, do Sérgio, aqui a Anne, né, o Pedro, que estão cumprimentando todo mundo aqui, mas vejo a presença, eu queria agradecer, o Geobar, né, nosso aluno, o Gilberto fala, muito obrigado, professora, foi bastante elucidativa a fala, né? A Tela, muito obrigada, ótima palestra, né? Júlia, muito boa palestra, professora Maria Tereza, você acha que seria possível o estudo da obra por meio de algum audiobook, né? Então, fica aqui a pergunta. E eu gostaria, a Ariane também, parabéns, ótima palestra. E eu gostaria de registrar a presença aqui do professor Jorge Augusto da Silva Lopes, da Unesp de Assis, que vai falar no dia 22, né? Também Joyciano vai conversar conosco sobre a experiência dele, né? Eu acho que quanto mais nós pudermos, né, oferecer, Lucas também aqui dando bom dia, né? Quanto mais a gente puder oferecer perspectivas para os alunos que vão competir, né, que vão fazer a ilustração, eu acho que isso é muito bom, né? Nós podemos ter várias possibilidades e aí os alunos vão colocar sua criatividade, a sua forma de ver também. É justamente isso que a embaixada da Irlanda quer, né? Como que o jovem hoje vê Ulisses depois de 100 anos. Ver a obra depois de 100 anos. Esse é o objetivo, né? A Anne também, magnífico, o aspecto sonoro da obra, sim, muito obrigada por ter trazido isso, não é? E eu queria deixar aqui a pergunta, então, muito obrigada pela presença, não é? De todos que nos acompanharam, todos e todas, né? E eu gostaria de deixar aqui, tem a pergunta da Júlia, então, não é? Muito boa palestra. Professora Maria Tereza, você acha que seria possível o estudo da obra por meio de algum audiobook? Júlia, né? Agradeço a sua participação, Júlia. Sim, eu aconselho que Joyce seja sempre lido em voz alta, né? Porque você vai perceber esse trabalho com a linguagem. Nós temos em inglês várias edições do Ulisses, né? Esta é uma caixa de discos, né? São 22 discos
com todo Ulisses gravado por artistas irlandeses, né? Vocês ouviram a voz do Jim Norton e a Marcella Riordan, ela que faz a Molly, né? Só tem uma voz feminina no último episódio. Mas é impressionante, né? Você tem outra compreensão da obra. Quanto ao aspecto de você colocar imagens, né, que é o objetivo do concurso, eu esqueci de falar para vocês, me desculpe, que estava no PowerPoint e eu me esqueci. Mas Joyce, nesse episódio, ele faz um quadro cubista, tá? Então, se vocês quiserem ter alguma ideia do que seria esse quadro do Wandering Rocks, imaginem um quadro do Picasso, tá? Porque o cubismo, você tem essa possibilidade, né, de enxergar de várias perspectivas, né, as imagens da tela, né? Então, ele quis fazer, a ideia dele era fazer um quadro cubista desse episódio, né? Você vê de várias perspectivas, de vários pontos de vista, todo esse movimento dos dublinenses na cidade de Dublin, né? Não sei se respondi a pergunta. Júlia, tudo bem? Eu gostaria também se eu tiver mais alguma pergunta, eu gostaria também de apresentar aqui os cumprimentos do Pedro Góes. Muito obrigado pela fala, professora. Todas as considerações foram muito boas. Apresentar também os cumprimentos da Natália Soares de Lima. Obrigada, professora. Considerações interessantíssimas. Realmente, né, eu acho foi uma palestra importantíssima para os alunos que apresentarão os projetos, e mesmo aqueles que têm um interesse na obra. Júlia, o aspecto cubista faz muito sentido. Aí o comentário da Júlia também, perfeito. Então, eu acho muito interessante, porque nós podemos ver essa união, né, da literatura com as artes visuais, e aí, quando a professora Maria Tereza diz o quanto Joyce tem essa parte de imagem, né, eu acho que é especial. Jorge, o professor Jorge, isso mesmo, este episódio é uma composição cubista. Aí, pronto. Não é? E é interessante, muito bom, muito bom. E é espetacular também notar como você, Maria Tereza, e o professor Gentil também falou, né? Um homem comum, né? Um homem comum. E ele sai nessa trajetória, né? E nesse episódio em particular, é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? Mas Joyce, nesse episódio, ele tira o foco do Bloom e do Steven, né? Ele passa o foco para os cidadãos, desculpa. Quer dizer, então, qualquer um ali tem esse monólogo interior. Antes, nós só conhecíamos o monólogo do Bloom e do Steven. Mas ali, nesse trecho, nós temos esse monólogo interior aplicado a todos os personagens, menos o vice-rei, né? Porque ele é aquela figura que é mecânica, né? Então, não tem função, ele representa uma instituição, não é uma pessoa real, né? Que possa ser passível ali de você querer saber o que pensa, tá? Então, é o jeito que o Joyce arrumou de libertar a Irlanda, né? Sem violência, sem guerras. É o grande presente do Joyce não só para aquela época, né? Mas também para nós que vivemos perdidos entre tantas informações inexatas, né?
com tantas dificuldades, né, de você viver numa cidade industrializada e agora altamente tecnológica, né? Como é que nós podemos continuar a ser humanos, ser cidadãos, né? Sermos pessoas evoluídas, né? Não mais agindo como animais ou guerreando como solução para os problemas, né? Então, é uma mensagem bastante interessante, né? Claro que é a minha visão, não precisa ser a de vocês, e essa é a grande democracia do livro, né? Um livro muito democrático, de focalizar aquele que convive, né, numa sociedade urbana, e que nós podemos também participar como leitores, né? Então, eu acho que vale a pena, sempre vale a pena. Com Joyce é uma confusão, é uma dificuldade que, aos poucos, nós vamos interiorizando e passando também a ter um pouco dessa visão mais libertadora, né, da nossa vida, né? Somos sobreviventes. Isso já é uma grande... É isso que o Joyce quer mostrar, né? São aqueles que, no Ulisses, conseguem sobreviver, né, a todas essas pedras, a todas essas dificuldades do dia a dia, né? E quando parece que nós estamos no controle, né, professora? Aí não estamos. Na verdade, não estamos. Tem uma pandemia nos coloca Exato. fora de circulação. Então, nós temos de... quando você fala, né, professora, aí ele nos coloca em situações assim, né, a vida como ela é, né, assim, é real, é isso, né? É essa improbabilidade, né? Você tem de viver com isso, né? Com as coisas que não são, né, previsíveis, né? De repente, você tem de lidar com várias outras coisas que jamais alguém O poderia ter leitor pensado. também, né, tem essa experiência, né? Exato. Quem gosta de literatura não pode deixar de passar por essa experiência, né? Porque é uma experiência transformadora. Você nunca mais vai ler nenhum livro sem lembrar do Ulisses, né? Perfeito. Eu gostaria, mais uma vez, de Eterno. expressar meus agradecimentos aqui, professora, justificar que a professora Nilce precisou se ausentar, que tinha já um outro compromisso agendado. Ela fez a gentileza de vir apresentar a professora Maria Tereza, de quem ela é amiga há muitos anos, não é? E eu agradeço muitíssimo a professora Maria Tereza por ter trabalhado conosco esta manhã. Também a todos vocês que nos acompanharam, um grande abraço nosso. Gostaria de anunciar, então, no dia 17, às 10 horas, o professor Álvaro Hattinger, professora Cláudia Nigro e eu estaremos aqui para discutir com vocês o capítulo, especificamente, né, Rocher dos Errantes. No dia 22, o professor Jorge Lopes vai discutir com vocês também o livro e o capítulo, no dia 22, às 10 horas. E as professoras Nilce, aqui do Ibilce, e Tarsila, de Bauru, elas vão, no dia 8 de março, falar sobre representações imagéticas de obras literárias. Então, aí elas vão trazer ideias a respeito, né, dessas formas, né, de representar, de ilustrar, não é, obras literárias. Então, nós temos um ciclo, né, de palestras, e cada um trazendo sua experiência para que os alunos possam desenvolver o trabalho para o concurso, não é? Promovido pela Embaixada da Irlanda. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a presença de todos e todas aqui nesta manhã. Uma alegria poder
compartilhar nessas ideias e ter a professora Maria Tereza, que nos honra muito, muito, muito com sua presença. Uma grande alegria tê-la aqui, professora, uma grande honra. Muito obrigada mesmo. Um grande abraço Obrigada. a todos, a todas, e nos vemos, então, no dia 17. Tudo de bom e tenham um ótimo fim de semana. Muito obrigada, professora Maria Tereza. Um abraço carinhoso daqui nosso, e um abraço a todos e todas. Muito obrigada. Tchau. Tchau.